E aí, galera, tudo bem? Então, a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos aqui para o primeiro ano do ensino médio, de acordo com as diretrizes, né, com o currículo do Estado de São Paulo, que aponta para nós, né, de acordo com aquilo que nós já vimos, o tema 3, que seria sobre o surgimento das primeiras cidades, né? Que nós temos notícia na história, é claro. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, né, do PowerPoint, como a gente já tem feito costumeiramente, para a gente poder visualizar algumas questões. Já trazendo a ideia de que é um tema relativamente curto, ele é fácil de ser trabalhado, de ser explicado, imagino eu de ser compreendido. Então, a gente, até mesmo os slides são curtos, né? Então, eu vou ficar aqui embaixo do lado direito, né? Então, vamos lá. Certo, então a gente tem o surgimento das primeiras cidades aqui como tema 3, e a gente tem algumas questões aqui para verificar sobre ele, né? Então, essas primeiras cidades, qual que foi o pontapé, digamos, né? O ponto inicial delas? Foram os efeitos da Revolução Agrícola, principalmente, da Revolução Urbana, mas principalmente da Revolução Agrícola, porque a Revolução Agrícola, a partir do momento que os seres humanos puderam dominar, né, puderam ter controle total sobre o processo agrícola, quer dizer, sobre o plantio, né, a questão da colheita, então os seres humanos puderam tornar-se sedentários, né, então a sedentarização começou a ser parte integrante e definitiva da vida de grande parte dos povos da época e posteriormente também, né, já que até hoje em dia são poucos os povos existentes na atualidade que ainda permaneçam, desenvolvam um modo de vida nômade. Então, a partir daquele momento, né, desse momento do domínio da agricultura, das técnicas agrícolas, o ser humano ele foi gradualmente se tornando sedentário. É claro que não foi uma coisa do dia para a noite, porém o ser humano foi aprimorando esse aprendimento agrícola que ele teve, e aí pôde é, tornar possível a sedentarização, né? Quer dizer, o fixar-se num local somente, né? Sem mais ter que peregrinar, enfim, né? Ter que se locomover de local para local para procurar essas condições de vida, né? Então, o que acontece? A partir do momento que os seres humanos se fixaram, surgiu uma segunda necessidade. Por quê? A proteção. Então, se não houvesse a proteção, obviamente, os seres humanos, né, dessas localidades ficariam suscetíveis a ataques inimigos. E procurando se defender desses ataques inimigos, qual foi a ideia que os seres humanos tiveram? De fortificar essas regiões que eles habitavam. Então, primeiro, elas surgiram como um núcleo agrícola, depois começou a ser desenvolvida a questão dos metais, né, dessa fusão de metais que deu origem à revolução chamada urbana. E a gente vai revisar um pouco, né, o tema 2 que a gente já conversou sobre, esse domínio da agricultura, do plantio, enfim, das técnicas agrícolas, fez com que os seres humanos, naquele momento ali, em variadas regiões, tivessem os excedentes dessa produção agrícola. E aí apareceu a questão, né? O que fazer com esses excedentes? E aí surgiram as trocas, e a partir dessas trocas de excedentes entre um povo e outro, enfim, uma tribo e outra, né? Uma vila e outra, a aldeia com outra aldeia, né? Tinha várias possibilidades de organização ali humana nesses povoados, digamos, surgiu o comércio. E aí, com o comércio, enfim, essas comunidades humanas, né, esses povos conseguiram maior riqueza, e aí é claro que outros povos começaram a observar atentamente essa riqueza, tanto mineral, quanto agrícola e até mesmo
de, de riqueza adquirida, né, através do comércio que esses povos tinham. E aí, como que esses povos se defenderiam? Claro, eles tinham já uma organização militar de exército, vamos dizer assim, só que não era a mais adequada ainda, né? Talvez para enfrentar outros povos que já estivessem militarmente mais organizados, né, mais avançados também. Então, fortificar quer dizer construir muralhas, né? Murar esses locais foi a solução que eles encontraram mais eficaz. E aí, com essas riquezas adquiridas, né, e com esse avanço tecnológico que eles haviam obtido anteriormente, começou-se então a fortificar, a murar essas localidades que eles habitavam, em que eles tinham os campos agrícolas e o desenvolvimento do comércio, justamente para se defender, né, se prevenir de ataques inimigos. E outro ponto de destaque também importante é a domesticação dos animais, né? Então, nesse segundo tópico, tem essas questões que eu acabei de comentar com vocês, né? E aí, quer dizer, essas primeiras cidades, elas acabaram surgindo onde? Justamente em localidades próximas a rios, mas a grandes rios, né? Rios que possibilitassem os seres humanos desenvolver a agricultura, porque é óbvio que no rio a gente tem grandes quantidades de água nesses grandes rios, e aí essas grandes quantidades de água serviriam para diversas finalidades. A agricultura, uma delas, para poder seres humanos consumirem, claro, os animais consumirem, para os banhos, enfim, para a questão da lavagem de roupas. Então, obviamente, a mesma finalidade, né, ou quase as mesmas finalidades que a água tem para nós hoje em dia, obviamente que ela tinha também para esses povos na antiguidade, né? Então, essas regiões próximas a grandes rios, elas possibilitavam condições muito favoráveis, né, muito propícias ao desenvolvimento humano. E não só o desenvolvimento humano também, mas da agricultura e dos animais. Então, para todos os seres vivos, claro. E essas cidades, elas nasceram nessa região aqui, chamada de Crescente Fértil. Deixa eu abrir um mapinha aqui que a gente vai poder ver algumas questões melhores aqui. Então, por exemplo, o Crescente Fértil, a gente está falando sobre o que, no caso? Mesopotâmia e o Egito Antigo. Então, é claro que na Mesopotâmia tinha vários povos, né, mas enfim, os sumérios, os assírios, os babilônios e alguns outros povos também que existiam ali naquela região. Os fenícios também estavam ali na metade do caminho, mas a gente dá um destaque maior para os povos mesopotâmios, né, nesse primeiro momento, no caso os sumérios, e também ao Antigo Egito. Então, aqui a gente consegue ver, no caso, nessa região toda do Crescente Fértil, onde essas primeiras cidades surgiram. Então, aqui seria, aqui no cursor, né, para quem eventualmente não conheça, aqui o rio é o Rio Nilo, e aqui é a região do Egito, e aqui seria o Rio Tigre, né, e o Rio Eufrates. Aí eles cortam a região atual do Iraque, do Irã, da Arábia Saudita, em algumas regiões. Então, passa basicamente por esses países, né? Voltando lá aos nossos slides, o que acontece então? Esses dois rios na Mesopotâmia, eles são extremamente importantes até hoje, e questão do Rio Jordão também, ali onde tem a atual Palestina, enfim, Israel, que naquele momento eram ocupados basicamente pelos fenícios em relação a cidades desenvolvidas, né? Em Israel, na atual região de Israel, né, na Palestina, a gente tinha alguns povoados ali localizados, mas não dá para dizermos que eram cidades, né? Cidades mesmo naquela região tinha que encontrar na Fenícia, né? Mas não só nessas áreas se desenvolveram as primeiras cidades. É claro que a gente, no mundo ocidental, nós acabamos dando mais importância para o Egito e para a Mesopotâmia. Porém, outros rios e outras regiões também começaram a surgir ali, a germinar, né, a crescerem e se consolidarem em cidades, como por exemplo no Vale do Rio Indo, na Índia, também na China, né, nesses dois importantes rios aqui, no caso o rio Huanghe,
que seria o amarelo, e o Yangtze, que seria o azul, né, eram também bastante proeminentes ali, bastante regiões muito importantes para essas cidades surgirem, e esses rios são extremamente importantes para essas regiões até hoje, cada um com a sua particularidade, porém são muito importantes, inclusive o Huanghe e o Yangtze são os dois maiores rios da Ásia, inclusive, e o rio San Juan na Nicarágua, onde a gente ia ter ali o início do processo, né, do desenvolvimento dos maias, né? Também de outros povos, inclusive, mas os maias também foram os mais proeminentes ali, os mais conhecidos para nós. E aí, no caso, aqui no último parágrafo, né, no último tópico, aliás, está dizendo o quê? Sobre como era a organização nessas cidades, né? E essa organização toda, quer dizer, a partir do momento que eles se fecharam ali, não tinha como, na ideia deles, e eu particularmente compartilho dessa ideia, é claro que nem sempre as leis são favoráveis a todos, porém, é praticamente inviável, impraticável viver sem essas regras de convivência, essas regras sociais e sem esses códigos de leis. Então começaram a surgir algumas questões nessas cidades para organizar essa vida humana. E automaticamente essas sociedades complexas começaram a surgir. Então a gente falou da questão dos egípcios, dos mesopotâmicos, que aí entram, no caso dos mesopotâmios, os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus, que a gente vai estudar daqui a algumas aulas, né? E a questão dos hebreus também, os fenícios e os persas, que nós estudaremos um pouco mais adiante, após os egípcios e os mesopotâmios. Então, quando a gente fala em sociedade complexa, envolve algumas questões. Essa sociedade, por exemplo, a sociedade que tem um governo, que naquele momento ali começava a se apresentar ou como impérios, geralmente, ou como reinos, não costumava fugir disso. Então, por mais que uma cidade, por exemplo, ela fosse uma cidade-estado, normalmente ela se caracterizava, se configurava como um reino ou como um império também, na questão das características, né, organizacionais. E aí também, além do governo, quer dizer, as leis criadas. Então, lá na Mesopotâmia, por exemplo, a gente vai ter a questão do Código de Hammurabi, né, que é o famoso olho por olho, dente por dente. Nem em todos os casos, claro, né, dependendo da condição social ali, do poderio financeiro, que era o olho por olho, olho por dente, né? Aliás, olho por olho e dente por dente. Não eram com todos que aconteciam isso, né? Então, também a gente consegue começar a visualizar o quê? Uma ideia de separação, né, de segregação social nesse sentido, que não havia uma igualdade de todos perante a lei. É claro que hoje existe essa premissa na Constituição, a gente sabe que não acontece, que não é bem assim também, mas naquele momento a gente tinha uma separação legal. Quer dizer, ela era muito nítida nas leis, dizendo como que funcionavam as punições para as pessoas pobres, por exemplo, para os escravos, enfim, para aquelas que tinham um status menor na sociedade, e como funcionava para as pessoas que eram da elite, da classe dominante na Mesopotâmia, por exemplo. E claro que isso acabava se reverberando, se repetindo em outras sociedades também. Não era somente na Mesopotâmia. Então a gente começa a ver essa questão das separações, o surgimento da religião também, uma religião em comum tem a ver com essa sociedade complexa. Então é claro que nós veremos isso mais especificamente nas próximas aulas, quando nós formos estudar sobre os egípcios antigos, sobre os mesopotâmios, os hebreus, fenícios, persas, mas é só para a gente verificar o que compõe uma sociedade complexa. Então seria isso: governo, né, código de leis, a religião em comum, e no caso essa, né, como quarto elemento, a gente pode dizer assim, essa ideia de separação. Quer dizer, os escravos, os comerciantes, os estrangeiros, em algumas sociedades. Então tudo isso vai já mostrando essa nova organização que nasceu, que surgiu
com essas primeiras cidades. Ok? Antes, obviamente, não se tinha isso, né? Era uma organização mais coletiva, onde todos participavam, em que cada um tinha a sua atividade ali já predisposta, porém o resultado era em comum entre todos, né? Todos tinham acesso ao resultado do trabalho. E aqui já não, aqui a gente começa a ver já grandes separações, como por exemplo, como eu falei, os primeiros registros de escravidão, de práticas religiosas, e dessa separação entre elite, classe dominante e a classe dominada, vamos dizer assim, né? Ok? Então, eu vou deixar aqui umas sugestões de vídeos para vocês, de que trata, no caso, é um documentário, né, que tem 4 episódios, vamos dizer assim, tem 4 partes, e que ele é muito interessante, porque ele retrata o início dessas primeiras cidades, né, como surgiram, né, traz uma outra perspectiva que tem relação com a minha, mas é claro que acaba tendo algumas questões diferentes, então é mais uma forma de se ver, de se ter contato com isso, e trazendo, né, passando pela história, enfim, pela Idade Média, pela Idade Moderna, até chegar na contemporaneidade, nessas megalópolis, como São Paulo, por exemplo, como várias outras espalhadas pelo mundo. Então ele vai tratar de forma bem interessante isso, um documentário de 2012, se eu não estiver enganado. Então ele é muito pertinente, e aí traz a realidade que se vive em Londres, em Nova York, em Brasília, quer dizer, em várias cidades atuais, e vai costurando, né, digamos, esse surgimento das primeiras cidades até o que elas se tornaram hoje, né, o que essas cidades viraram. Então é bem interessante, né, que vocês acessem. Claro que nos meus alunos vai ficar aqui a questão dos eles acessarem os PowerPoints depois na plataforma, né, no Google Sala de Aula, podendo só selecionar e colar os links no YouTube. Mas para os restantes que olharem, fica a dica, né? Só buscar como Cidades da Aldeia Megalópole lá no YouTube que vocês encontram facilmente as 4 partes. Ok? Então, basicamente, essa aula se referia a isso. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter trazido um aprendizado para vocês significativo. E qualquer dúvida, podem me inscrever, enfim, no canal do YouTube. E os alunos já sabem onde colocar, né? Claro. Então, até mais, valeu e até a próxima.